Vamos embora! Mais informações. Agora a gente fala sobre Nino, a gente fala sobre Hulk e a gente fala sobre Gêmeos. Pois é, não bastasse uma novela, a gente vai fazer igual a Globo fazia antigamente, que exibia a última semana de uma novela já com a primeira semana da outra. Aparentemente é isso sobre Nino e Hulk. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente falar sobre os assuntos. Eu começo falando sobre James, porque o zagueiro do Fluminense foi registrado no Boletim Informativo Diário, no BID. O James está com a documentação toda regularizada no site da CBF e se tivesse um jogo amanhã, ele poderia estrear. Não há jogos amanhã, mas há jogos quarta e quinta-feira que vem, que é quando já começa. Na verdade, o Carioca começa nesse final de semana com um jogo do Flamengo, mas que foi antecipado por causa da Supercopa, né, do Flamengo. Mas efetivamente o Campeonato Carioca começa para o Fluminense no meio da semana que vem e o James já está regularizado. Resta saber Guilherme Arana, tá? Quando também estará ali o contrato definitivo, provavelmente em breve. O Fluminense deve ter. Eu devo gravar esse final de semana falando sobre o provável time, a representação, agora que eu me livrei ali do raio-x do Arana. Tô na guarda aí dos próximos raios-x para poder fazer. A gente fala bastante aqui sobre a situação desse time, tá? O time principal se reapresentou nessa quinta-feira, perdão, até me perdi um pouco aqui nos dias. O Fluminense se reapresentou nessa quinta-feira e os jogadores que se reapresentaram no CT Carlos Castilho foram os seguintes. Deixa eu botar aqui, ó, listinha, teve palestra do Zubeldia, teve aqueles testes físicos. De goleiro, o Fábio, lembrando que muitos jogadores já tinham se reapresentado antes no grupo, que chegou no final do ano. O James, por exemplo, era um deles. Os zagueiros Freitas e Ignácio. Os laterais Guga, Samuel Xavier, Gabriel Fuentes e René. O Gabriel Fuentes se reapresenta, como eu venho falando sobre alguns jogadores, vão se reapresentar, vão treinar e estão no mercado, né? Porque a qualquer momento, se eles forem contratados por outros times, eles precisam estar 100%. E outra, porque eles são funcionários do Fluminense e vamos dizer... Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, tá? Mas imagine que um jogador que não tá ali de uma determinada posição, que não vai ser utilizado, 2 se lesionam, ou vamos pro lado positivo, chegou uma proposta de 2 bilhões de reais pelo René e uma de 1,5 bilhão pelo Arana, a gente vai precisar do Gabriel Fuentes, até a gente ir pro mercado contratar todos os laterais do mundo. Mas então, Fuentes é funcionário do Fluminense e se representa. Bernal, Hércules Lima, Lúcio Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, Ganso e Terãs. O Terãs em litígio ali, o Fluminense com o Peñarol, tentando buscar informações para saber se, de fato, estamos falando de um problema, né? O jogador veio lesionado, o Peñarol devolveu lesionado, não teria que pagar o salário mais tempo. E de atacantes, Canobi, Everaldo, Germancano, Keno, Kevin Serna e Soteldo, lembrando que jogadores como John Kennedy, Lescano já haviam se apresentado antes. Não me chama atenção de cara a falta de ninguém, por exemplo, Igor Rabelo já tinha se apresentado antes também, todos os moleques já tinham se reapresentados, os goleiros também, o Vitor Eudes, por exemplo, já tinha também. Então, inicialmente, não me chama a atenção a falta específica de nenhum jogador. O Keno tá por aqui, o Soteldo tá por aqui, então, de fato, nenhum deles ali me chama. Eles até falam aqui, né? Igor Rabelo, Pitaluga, Riquelme, Santi Moreno, são jogadores que já tinham se apresentado. Beleza? Então é isso. Vamos lá, a gente fala agora sobre a situação do Hulk. E por que isso? Hulk é pego de surpresa com a nova negociação entre Atlético Mineiro e Fluminense, uma matéria do Arthur Falcão. Eu não conheço o Arthur Falcão, tá? E aí deu paywall, né? Mas ele já escreveu algumas matérias recentes ali de sondagem do Besiktas pelo Lucas Piton, por exemplo. Não é um repórter que eu conheço, não é um repórter que tá no meu escopo de fontes que eu confio e conheço. E assim, deixo claro, não desconfio do Arthur Falcão, tá? Eu só não o conheço. Mas é um repórter que está escrevendo para um portal como o jornal O Globo. E aí, vamos lá. Né? Existe a credibilidade do repórter e existe a credibilidade do veículo. Repórter muito bom num veículo que eu não acredito muito, eu tenho que ponderar. Um repórter que eu não conheço num veículo como o jornal O Globo, eu tenho que ponderar e eu pondero positivamente pensando no crédito aqui, além de dar o crédito de falar, pô, a credibilidade. Eu não conheço o Arthur Falcão para testar a credibilidade dele, mas eu atesto uma instituição centenária como o jornal O Globo. Então vamos lá, a gente parte aqui do ponto de que é uma apuração que foi feita correta, que tem um editor, o Thales, por exemplo, que é o editor de esportes do O Globo, é um cara que eu conheço, enfim, então vamos lá. A advogada do atleta
a Marisa, né, tinha acertado a permanência do atacante até o fim do contrato, isso com o Atlético Mineiro, que termina em dezembro, mas recebeu uma ligação do Clube Mineiro informando a mudança dos planos. Diz aqui que, após o jogador e clube afirmarem no início da semana que ele não iria sair, dias depois a advogada do atleta recebeu uma ligação da diretoria do Atlético Mineiro afirmando que o caso estava sendo tratado diretamente com o Fluminense e que a ação pegou o jogador e seu staff de surpresa. Isso porque Hulk já estaria focado na pré-temporada com a camisa alvinegra após a diretoria ter informado que não gostaria da sua saída, tanto nas negociações ao longo dos últimos dias, quanto na coletiva de imprensa da última terça-feira. Só que 48 horas após o posicionamento do jogador sobre a permanência nas suas redes sociais, o clube mudou de opinião internamente e a advogada Marisa Lígia, que havia encerrado a negociação com o time mineiro, foi informada de que os dirigentes do Galo procuraram o Fluminense para negociar o atacante diretamente. O Atlético informou que não vai comentar o assunto, e aqui são informações mais sequenciais. Vamos lá, tá? Minha primeira impressão. Vou dar uma impressão sem filtro, tá? Isso daqui é o Hulk jogando o jogo do Atlético Mineiro. O jogo do Atlético Mineiro não foi vazar a super proposta que fez logo depois que ela tinha feito. A jogada do Atlético Mineiro não foi o tempo inteiro jogar a culpa e jogar a vontade do Hulk de sair. Vamos respeitar a vontade do Hulk de sair e jogar toda a culpa de qualquer transferência pro Hulk. Me parece que é o Hulk jogando esse jogo. De olha, a torcida atleticana, eu já estava pronto para ir treinar. Eu falei que não ia sair. Eu vou cumprir meu contrato. Agora, se o Atlético Mineiro quer me vender pro Fluminense, aí é outra história. Estamos querendo me rifar daqui. Me parece o Atlético entrando. Novamente, é do jogo. Essa é a minha primeira impressão, tá? Mas me parece isso. O Hulk entrando no jogo, ou talvez ele já tivesse no jogo desde o início, só não estava trabalhando tão bem. Mas isso daqui, pra mim, chega pro Atlético Mineiro e pra torcida do Atlético que tá falando, gente, torcida do Atlético, é o Galo que tá querendo me vender. Sou eu que tô querendo sair, não. Vem com crítica pra cima de mim, não. Tem que vir com críticas pra ele. Por quê? Porque desde o primeiro dia de transferência, quando o Lessa falou, o Frossá falou lá do Galo, a gente vem falando aqui com a mesma apuração e a mesma análise. Não é interessante, nem pro Atlético, nem pro Hulk, que eles fiquem no mesmo lugar em 2026. Não é interessante pro Hulk estar no Atlético, não é interessante pro Atlético estar no Hulk em 2026. Só que qualquer questão, ninguém quer ser a pessoa que acabou. E aí numa dessa, fica um empurrando pro outro, mas a relação já foi, né? E aí quando um fala, não, tudo bem, então eu fico. Aí o outro percebe que isso vai incomodar e fala, não, preciso dar um jeito dele sair daqui. E basicamente tá isso. Vamos ver. Eu acredito que o Hulk vai fechar com o Fluminense? Sim. Em quais termos? Aí a gente precisa ver. Deixa o like aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal que isso ajuda bastante. Vamos falar de Nino? Vamos lá, tá? Hoje eu fui fazer o giro do Jornada e o Fio estava assistindo a live do meu grande amigo Vilela, viajante tricolor. Se inscrevam lá no canal do Vilela, o único torcedor do Fluminense que vai desde 2019 ou 2018. Ele vai em todos os jogos do Fluminense, fora de casa e dentro de casa, é um maníaco de Fluminense. E o Vilela falou que a negociação entre o Fluminense e o Nino estava muito avançada e que o Nino já estava vendo... a família do Nino, né, a esposa do Nino, estava vendo casa aqui no Rio de Janeiro, estava vendo escola, procurando escola aqui no Rio de Janeiro para os filhos, e que não acertando agora, iria acertar no meio do ano. Ele até usa o mês de maio, porque o Campeonato Russo acaba em maio, e isso chamou muita gente a atenção. Falou, pô, mas em maio ele não pode ser inscrito aqui, ele não pode jogar ainda aqui e tal. Gente, o Nino tá chegando, o Nino vai vir, tá tudo certo com o Nino, etc. E aí, assim, eu confesso que eu fui vendo, e o Fio foi comentando ali junto, e a gente foi falando, cara, não me parece que tenha algo completamente diferente daquilo que a gente já vinha publicando. Por informações, o Vilela não é um jornalista, mas é um torcedor muito bem informado, um torcedor que trafega em vários âmbitos. Hoje em dia, apesar de não ser um jornalista, ele é uma pessoa muito importante da mídia tricolor. Então, eu não acho que usar o termo, não é jornalista para descredibilizar, não cabe muito. Mas assim, ele fala que não é 100%, é 99%, e que o Nino ganha muito bem lá, mas está disposto a abrir para voltar para o Brasil. Então, no final das contas, não tem uma informação ali, tem uma informação muito útil, muito importante, que é o fato de que o Nino
deseja voltar, isso a gente já tinha, e de que a esposa procurou casa e escola aqui. Mas sobre isso, até na live do Canal 20, o Fio fez uma leitura muito boa, que é a seguinte: a esposa do Nino, e o Nino, no caso o casal, eles têm 2 filhos, criança. Acho que um tem 4 anos, o mais novo tem 1 ou 2 anos. Há de fato, todo mundo sabe que há o interesse deles voltarem para o Fluminense no meio do ano, talvez a liberação do Zenit seja mais fácil, há uma conversa para isso. Eles têm que olhar a escola desde agora, porque uma criança vai chegar aqui no meio do ano, e a gente esquece que janela de transferências, não tem janela de transferência na escola. Se teu pai viajou para trabalhar no dia 31 de maio, não importa se você vai fazer prova semana que vem, você vai vir. Porque não vai ficar na Rússia com quem? Com a tia Vladislova? Não é assim que funciona. Então já precisa ver escola desde agora. Eles têm uma situação específica do filho mais novo que tem síndrome de Down. Não sei se ele já está na escola, mas é um cuidado a mais que se precisa ter também a respeito da escolha da escola. E eles não têm familiares no Rio de Janeiro. O Nino não é daqui, o Nino é de Pernambuco. A esposa dele, se eu não estou enganado, é do interior de São Paulo, alguma coisa assim. Então, gente, é normal que se veja mesmo já antevendo o meio do ano. Aí muita gente entrou na questão também do maio. O Nino estaria acertado para vir em maio, isso não faz sentido. A gente faz. O Campeonato Russo acaba em maio. O Campeonato Brasileiro paralisa em maio. 31 de maio é a 18ª rodada do Brasileirão e ele só volta depois em julho, quando a janela já vai estar aberta. Então, se o Nino vier em maio, faz sentido. Ele vai assinar o contrato, a janela não vai estar aberta ainda, mas também não vai ter jogo, e ele vai treinar normalmente, o próximo jogo já vai ter janela aberta. Então, hoje o cenário sobre o Nino não é nem de que o Nino já está praticamente fechado, e aí teve informações tanto do Dedé Onelei, lá da Web Rádio Fluminense, que participa com a gente do Jornada também, teve informação lá do Saudações Tricolores, que eu já falei aqui algumas vezes, é um site que é ligado, ele é um funcionário da comunicação do Fluminense, então também as 2 informações falando que o Fluminense, apesar de estar na situação, não tem uma negociação agora já avançada para o retorno do Nino. Então, eu não estou vindo aqui falar que a informação do Vilela estava errada, porque ela não estava errada. De fato, o Nino está muito perto do Fluminense. A esposa dele provavelmente viu casa, viu escola. Eles estão nessa questão da volta, mas não mudou nada em relação às últimas notícias que haviam sido publicadas sobre o Nino. Então o Nino, nesse momento, ele nem está mais perto do Fluminense e nem está mais longe. A situação só não houve mudanças ainda. Tá? Especulava-se que com a ida do zagueiro do Cruzeiro, o Jonathan Jesus para lá na negociação do Gerson, talvez fizessem uma liberação do Nino e etc. Mas a negociação, pelo visto, não vai envolver o zagueiro. E assim, o próximo jogo do Nino é só no início de março lá na Rússia, porque a pausa lá pelo inverno é muito grande. Então talvez a gente ainda veja mais algumas, burburinhos assim, mas até que se prova o contrário, atualmente ainda não teve nenhuma diferença, é o que a gente tem de informação. Beleza? Se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu.